Enquanto caminhava de volta para casa, a estudante Sayuri se depara com um gatinho de rua e decide tomar conta dele. Mais tarde em sua casa, seu pai dá permissão para que ela possa cuidar do bichano e pergunta qual será o nome do animal. Sayuri então diz que a partir de hoje, ele se chamará Koron. Enquanto Koron andava pela casa, ele se depara com um braço que sai da brecha da porta. Esse membro pertence a Soichi, o garoto psicopata que possui pregos no lugar dos dentes. O menino rasteja até o gato, mas assustado, Koron solta um gasoso bem na cara de Soichi e vai embora. Chateado por ser ignorado, Soichi usa uma corda para laçar o pescoço do animal, mas antes que pudesse causar algum dano em Koron, Sayuri aparece para impedi-lo, o repreendendo com um forte tapa no rosto de seu irmão, e por cair em cima do gato, acaba tendo seu rosto cortado. Enquanto a mãe cuidava do ferimento de seu filho, o irmão mais velho, Koichi, diz que está preocupado pois maltrato com os animais é um dos traços de serial killers, podendo assim trazer problemas para a família no futuro, alegando que alguém que não tem capacidade de amar os animais não pode amar os humanos. Irritado por ouvir isso, Soichi encara Koron e dele saem algumas faíscas de eletricidade. Entretanto, os dois irmãos acharam que era apenas eletricidade estática. Em seu quarto, enquanto olhava uma caixa, Soichi revela que aquilo não era eletricidade estática, mas sim a manifestação da maldição que colocou no animal. No dia seguinte, Koichi estava procurando por Koron, porém não encontrava em lugar nenhum. Ao olhar para a escada, observa que o gato está brincando com uma cobra morta que estava sendo segurada por Soichi. Nesse momento, Koron consegue pegá-la e a leva para o canto para comê-la, enquanto faz uma expressão assustadora. Depois disso, Koron começou a agir de forma diferente do comum. Um dia ele encontrou uma centopeia gigante e a levou para dentro de casa para devorá-la. Os irmãos observaram aquilo preocupados, mas decidiram não fazer nada, pensando que o bichano estava apenas seguindo seus instintos. Em seguida, Koron arranhou todas as telas e as paredes de toda a casa, como se estivesse completamente descontrolado. O mais perturbador aconteceu no dia seguinte, onde Koichi e Sayuri observam que Koron trouxe em sua boca uma criatura bizarra, ficando ainda mais assustados quando ele começa a comer aquela coisa. Soichi aparece impressionado, dizendo que aquilo provavelmente era um inseto vindo das profundezas do inferno. Acariciando o gato, o menino perturbado pede para que Koron traga para ele na próxima vez, e quando tira um ferino do local, Soichi diz que sua maldição está se manifestando cada vez mais. À noite, os pais chegam em casa e percebem que todas as portas e janelas estão fechadas. As crianças dizem que é para impedir que Koron traga algo estranho para dentro de casa novamente. O homem percebe que está meio abafado e que tem um mau odor pairando sobre a casa. Koichi responde que isso é devido à caixa de areia de Koron, que ainda tem que ser limpa. Percebendo que o lugar estava cheio de pelo de gato, eles decidem abrir as portas. Preocupados com Koron, as crianças vão até o quarto de Soichi. Ao abrirem a porta, percebem que o animal está confortável sentado no colo de Soichi, com uma expressão ainda mais monstruosa. Sayuri tenta tirá-lo de perto de seu irmão, mas ao tentar, Koron a intimida, fazendo a garota sair chorando do quarto. Irritado, Koichi tenta fazer a mesma coisa, porém nesse momento Koron libera uma grande quantidade de energia elétrica de seu corpo, eletrocutando completamente o corpo de Soichi, enquanto seu irmão mais velho sai da residência com o resto da família. No dia seguinte, no hospital, Koron parecia ter voltado ao seu estado normal, depois de liberar tanta energia. Na cama, Soichi estava totalmente imobilizado por faixas e frustrado, o maldito amaldiçoou a própria família, e aparentemente Koron ainda está amaldiçoado. Partiremos agora para o segundo conto, chamado Mulher que Sussurra. Mayumi é uma garota que não consegue tomar suas próprias decisões, sejam das mais fáceis, como sentar ou ficar em pé, ou das mais difíceis, como quais tipos de emoções deve sentir no dia a dia. Então uma mulher chamada Mitsu Shida toca a campainha da casa da garota e avisa que veio pela vaga de emprego e foi fazer a entrevista. O pai de Mayumi começa avisando que a maioria das assistentes contratadas não permanecem por muito tempo, pois não conseguem suportar as perguntas incessantes de sua filha. No quarto da garota, Mitsu observa que Mayumi não consegue tomar nenhuma decisão, não conseguindo decidir se vai ficar em pé ou se sentar em sua cama. A mulher então começa o seu trabalho, sussurrando ordens detalhadas, diz para que a menina se sente na cama, repousando seu quadril e acalme sua respiração. Depois de caminharem um pouco no jardim, o tempo se passa. À noite, no quarto de Mayumi, Mitsu instrui que a menina feche seus olhos e respire devagar, até pegar no sono. Na entrada da residência, o homem agradece pelo trabalho excepcional que Mitsu fez, pois sua filha ficou estável o dia inteiro.
agora contratada, a mulher diz que voltará no próximo dia. Então um mês já se passou, enquanto elas observavam as flores do jardim, o pai da garota estava contente com o progresso de sua filha, pois graças às instruções detalhadas e precisas de Mitsu, Mayumi agora consegue fazer coisas que nunca fez antes, mas o fato da mulher conseguir aguentar a personalidade incomum de Mayumi era perturbador, e como não conhece o passado de Mitsu, o homem pede para que seu subordinado investigue o histórico dela. Na entrada da casa, o pai da garota diz para que Mitsu tire o dia de folga, pois estava preocupado com sua saúde. Ela responde que não havia necessidade disso, alegando que com esse trabalho se sente em contato com sua própria essência. Curioso, o homem pergunta o que causou aquela mancha em seu rosto, mas Mitsu se retira sem dar nenhuma resposta. Agora já se passaram 2 meses desde que Mitsu aceitou esse trabalho. O patrão diz para seu subordinado que o trabalho dela já passou de uma pessoa normal, e mesmo observando a distância, sente arrepios ao vê-la trabalhando. Vendo que o rapaz não estava entendendo, o homem diz que ela sempre parece exausta, mas sempre executa seu trabalho de forma impecável. Dessa forma, a Mayumi era mais sortuda com tudo isso. As escolhas mais triviais do dia a dia, como o que colocar no pão, ou em qual cadeira se sentar. As sugestões dessas escolhas estão auxiliando Mayumi de maneira positiva. O homem explica que na caminhada matinal de sua filha, um caminhão em fuga colidiu com um poste, e por sorte Mayumi não foi atingida. Nesse momento, Mayumi abre a porta do escritório, e recebendo as instruções de Mitsu, que está pálida igual um fantasma, ela se dirige até seu pai e entrega uma flor que achou no jardim. Após ela sair do escritório, o rapaz informa os resultados sobre a investigação de Mitsu Ushida. A mulher é solteira, mas vive com um homem chamado Ryoichi Yaga. Ele é um aproveitador desempregado e aparentemente Mitsu aceitou seu trabalho atual obrigado pelo Yaga após ter visto que o salário era bom. Por isso trabalha como se estivesse sendo obrigada. Ironicamente, ela trabalha dando ordens, mas em sua vida privada, ela é quem segue ordens. O jovem diz que não pode ficar parado sabendo disso, mas por puro egoísmo, seu patrão diz para não se intrometerem na vida privada dela, assim ela continuará auxiliando a sua filha. Enquanto regava as flores, Mayumi questiona se algum dia poderá agir de forma independente. Mitsu diz que sim, porém não era necessário tristeza, pois diz que sempre estará ao seu lado. Entretanto, em um certo dia, Mitsu sofreu uma grave lesão e devido a isso acabou morrendo. Segundo os médicos, seu corpo já estava em péssimas situações e acabaria encontrando seu fim em alguma hora. Aga foi colocado na lista de procurados, sendo ele o principal suspeito. Assustadoramente, isso não faz diferença para Mayumi, pois para ela é como se a presença da mulher ainda cochichasse em seu ouvido. Olhando pela janela, o pai observa um comportamento bizarro de sua filha. Algum tempo depois, ela estava golpeando fortemente o chão com uma faca. Então à noite, Mayumi esquartejava brutalmente Yaga. Na entrada de casa, ela é abordada por seu pai, que pergunta o porquê dela estar ensanguentada. Mayumi então responde que assassinou o Yaga, assim como foi ordenado por Mitsu. Amigos, não sei qual a ordem cronológica das histórias, mas se os relatos desse anime forem após o de 2018, significa que Soichi conseguiu se livrar da demoníaca modelo Fushi.